Olá, amigos do vinho, sejam bem-vindos a mais um podcast da News Wine. Estamos aí hoje reunidos. Eu sou o sommelier Arley, estamos junto com o nosso amigo Davi e também com o nosso amigo Juninho. Vamos fazer um bate-papo irreverente de dois belos vinhos e de duas regiões. Para onde que nós estamos indo hoje, Juninho? Nós hoje vamos descer em Saint-Julien e Saint-Estèphe, né? Maravilha. Agora vamos ao norte, né, Exatamente. de Bordeaux. A gente provou Saint-Julien, agora vamos provar o vinho da região de Saint-Estèphe. Os mais robustos, né? Exatamente. Vamos falar agora do Château Felanségur, safra 2018. Que foi uma safra espetacular, né? Exatamente. Então, falando mais do Château Felanségur, ele tem 70 hectares, onde 58% é Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, e o restante fica entre Petit Verdot e Cabernet Franc, né? Uma curiosidade do Felanségur é que os vinhedos, as videiras, elas têm de 35 a 70 anos. E boa parte desses hectares está ao lado do Château Montrose, né? Inclusive 22 hectares foram vendidos para o Château Montrose e diminuindo esses 70 hectares aí para, vamos ver a matemática agora, para 52, 58. Mas é uma região ali que o terroir é muito parecido com Saint-Julien. Ele também argila, calcário. Então, a Lei vai explicar para nós aí também o que diferencia um pouco de Saint-Julien. Então, Saint-Julien e Saint-Estèphe são, como você falou, em termos de terroir, são muito parecidos. Obviamente também a questão das uvas, né? Como você já mencionou, predominante também Cabernet Sauvignon, mas a região de Saint-Estèphe, ela traz vinhos com um pouquinho mais de robustez, vinhos mais de longa guarda, né? Então, agora a gente está aqui degustando esse Château Felanségur, safra 2018, como você falou, foi uma safra espetacular também. Esse é um vinho que você pode guardar ele por um período maior comparado com o Lefif de Lagrange, até em questões de comerciais de preço, esse é um vinho que ele está quase que o dobro do valor do Lefif. Esse aqui é um vinho na faixa aí de R$ 1.200, R$ 1.100, R$ 1.200. Então, você já está indo para vamos dizer assim, para um outro degrau, né? Degrau comparado com o Lefif de Lagrange. Mas mesmo assim, é um vinho relativamente jovem, né? Como a gente já havia falado do Lefif. Mas vamos ver como que esse vinho está em questões aromáticas. Eu já digo que ele entrou com uma intensidade muito diferente do anterior. O Lefif vinha com mais fruta. Aqui você já sente uma especiaria. Aqui já está bem evidente, uma pimenta negra. Também tem uma fruta, um mirtilo. Já tem um toquezinho de tabaco também. Inclusive, falando desse vinho, a safra 2018 foi uma safra que em vários enólogos conceituados ela passou de 94 pontos. Foi uma safra realmente especial desse vinho. Exatamente. Teve várias, né? Desde 2010 teve várias safras. E choveu pouco, tá? É um período que não teve muita chuva. E eu acho que a chuva, no caso, o ideal, né, para ter acontecido essa... Na verdade, assim, o que determina muito, ele não pode chover muito perto da colheita, porque senão o vinho... Às vezes as pessoas, elas confundem quando você fala assim, principalmente eu digo pela França, eu tenho a França como referência. Você fala assim, olha, mas não foi uma grande safra. O que vai acontecer? O vinho vai estar ruim?
Não. Geralmente, as grandes vinícolas, eles não, se for para lançar uma safra que realmente não foi condizente, eles não lançam. Você estava falando que, né, o vinho, quando não tá numa grande safra, geralmente os enólogos, os produtores, eles não engarrafam, eles não vendem, porque eles não querem queimar o seu renome quando você está falando de um grande chateau. Mas falando de safras que a gente estava comparando, que quando chove muito, quando você tem uma safra fraca, não necessariamente o vinho ele não vai servir, não vai ser bom, certo? O que acontece? Ele vai atingir a sua maturação mais cedo, entendeu? Então não é um vinho para tanta longa guarda. Não vai ser tão longevo, então, o vinho. Exatamente. Ó, vou dar um exemplo de um vinho de Saint-Estèphe que... Até posso fazer um comentário que eu acho que seria até uma dúvida minha. Pois não. No período mais chuvoso, na hora, claro, a chuva no momento errado, essa uva ela vai produzir menos açúcar. Essa produção menor de açúcar provavelmente deixa o tanino mais fraco e aí esse poder de guarda baixa. Estou errado? Me corrija se... Olha, nesses termos mais técnicos, eu falo assim, eu às vezes eu prefiro... Se eu não tenho... Falo até sempre pro meu público. Se às vezes eu não tenho certeza do que eu vou falar, eu peço desculpa e falo, eu prefiro não comentar se eu não tenho essa convicção. Mas a chuva, quando ela está perto da colheita, o que acontece? Você vai ter mais águas dentro do cachinho, do baguinho da uva. E isso vai deixar o vinho, teoricamente, mais diluído. É igual você pegar, por exemplo, um suco de uva, tem um suco de uva natural que você toma e tem um lá, adicione água para deixar o vinho ou o suco mais fraco. Então, mais ou menos diluído. Isso. Para o público entender de uma forma mais simples, quando chove muito perto da colheita, ele vai acabar diluindo, né, a concentração da uva Por isso não são tão longevos. Exatamente, por isso que eles não são tão longevos. Tem menos estrutura, né? Sim, menos estrutura. Ele tem menos estrutura. Vamos dizer assim, mais aguado. Exato. Seria grosseiramente falando. Eu falei, o público entender de uma forma mais simples. A produção de açúcar, né, diminui também, teoricamente. O açúcar é usado para quê? Para virar álcool. Exatamente. Né? Então, tudo isso aqui, o que é o vinho? O vinho nada mais é que o álcool, a acidez, o tanino, né, que dá o corpo do vinho. Quando isso não está, vamos dizer assim, numa harmonia, numa sintonia, o resultado não vai ser um vinho tão complexo, tão bom, né? Até falando sobre esses detalhes da chuva, ele vai ficar um pouco mais aguado, grosseiramente falando. Isso me remeteu a uma história de criança. Meu avô sempre foi do vinho, meu avô italiano, Davi Frederico Moro, o nome do meu avô. Meu avô, quando a gente era pequeno, ele chegava, colocava vinho na jarra, água e açúcar e dava pra gente tomar. Ele diluía o vinho pros netos. Uma coisa engraçada, que todo mundo dormia a tarde inteira. Pra não incomodar. Mas é isso, exatamente o que acontece. Não, mas tem a ver. Quando você está falando da diluição, é mais ou menos isso. Você tem quase que uma diluição antes de fazer o vinho, né? Exato. Então a uva é um exemplo que se tem, os vinhos húngaros, os Tokai, né? Que quanto maior a concentração, os vinhos dão mais açúcar, mais corpo, mais peso, tem os putônios. Então é mais ou menos isso, uma uva, uma parreira que ela teve uma condição de clima perfeito, ela vai entregar muito mais complexidade, muito mais estrutura. Quando você não tem um clima perfeito, alguma coisa ele vai faltar no vinho, né? E é mais ou menos isso. Eu até ia falar de uma história que eu tive com um belíssimo exemplar da região de Saint-Estèphe, um dos grandes vinhos que tem nessa região, se chama Cos d'Estornel. Eu falo, para mim, é um vinho que eu tenho uma paixão, um carinho muito grande. Ele, quando ele é mais jovem, ele traz muito eucalipto, uma coisa muito mentolado. É um vinho que eu sou apaixonado. Eu, em 2022, estava
trabalhando em Ribeira de São Lourenço, São Paulo. Trabalhei por 10 dias na casa de um cliente e um grande amigo meu. E aí, o último dia que a gente encerrou os trabalhos, vou dizer que ele tinha uma boa adega. Na adega dele tinha até Chateau Petrus, tinha grandes vinhos. Ele chegou e falou assim, pô, ele queria agradecer por todos esses dias e tal, e eu quero que você entre lá na minha adega e escolha um vinho para a gente beber. E nesses 10 dias, a gente tinha aberto coisas espetaculares, né? Alguns vinhos espetaculares. E me chamou a atenção que quando ele foi me apresentar a adega, ele falou assim, olha, eu tenho um vinho que eu não... Ele falou assim, eu não gosto muito. Então eu falei, eu tenho, mas eu não gosto muito. Eu falei, qual? Coisa Estornel. Eu fui olhar lá, ele tinha umas 6, 8 safras de Coisa Estornel. E é um vinho que eu tenho um carinho muito grande. E aí ele falou, olha, terminou o nosso trabalho aqui, então vai lá e escolhe o vinho. Aí eu falei, tá, mas o que o senhor gostaria de beber? Ele falou, não, eu tô te dando carta branca. Escolha. Vai lá e escolhe o vinho. Aí eu falei, bom, eu não vou sacanear o meu amigo ir lá e abrir uma garrafa de Petrus, né? Aí eu fui, tinha um Valbuena, não me recordo a safra, acho que era 2006, e aqueles dias a gente estava tomando muito Bordeaux. Eu falei, não, então eu vou mudar, vou tomar um espanhol. Ele falou, não, tô falando que você realmente ia abrir um vinho que você gosta, que te fosse deixar muito feliz hoje. Eu falei, eu tenho um vinho, mas não é o seu preferido. Ele falou, vai te deixar feliz? Eu falei, extremamente. Ele falou, então abre. Eu fui lá, ele tinha um Coisa Estornel 1987, que é o meu ano. Não é a safra de 87, ela não foi foi bem isso que a gente estava falando, foi chuvosa, foi uma safra ruim, né? Não foi uma safra boa. Estamos notando. Mas a gente tem o nosso valor, a safra de 87. Com certeza. Então, assim, aí eu fui e trouxe o Coisa Estornel 87. E eu lembro até hoje, a gente estava uma cobertura ali na praia de Ribeira. E isso era umas 3 horas da manhã. A gente sentou e ele olhou para mim e ele falou assim, você tá com uma cara de emoção. A semblante emocionada abrindo esse vinho. Eu falei, olha, eu já tomei algumas safras de Coisa Estornel, né, safras icônicas, tipo a 82 e tal. Eu falei, mas a 87, para mim, todo vinho que eu abro de 87 tem um que a mais, por mais charme. Que for uma safra não muito boa, mas para mim, eu tenho um carinho, porque foi o meu ano de nascimento. E eu abri aquele vinho, botei no nariz, uma coisa espetacular, aquele aroma assim que me acalentou naquele momento. Aí ele pegou, olhou para mim, olhou, falou, cara, sabia que eu acho que o Coisa Estornel que eu bebi não estava bom, por isso que eu tive essa experiência ruim. Então, assim, você vê que era uma pessoa que ele tinha grandes vinhos, mas o Coisa Estornel, que para mim é um dos grandes vinhos de Saint-Estèphe, não agradava ao paladar dele. E o vinho estava uma coisa espetacular. Voltando ao assunto que a gente estava falando da safra ruim, mas o vinho estava... pegou alguma coisa eu que acho não assim, para mim que ele estava no ápice dele, né? Eu tinha nos dias anteriores provados grandes vinhos assim, mas eu vou falar que aquele Coisa Estornel entrou assim para coroar, para fechar com chave de ouro, né? Aqueles 10 dias de trabalho. Mas assim, Saint-Estèphe, como eu falei, é uma região que tem vamos dizer assim, a característica da região é dar vinhos longevos. Então, vinhos mais longevos, com mais estrutura. E você vê que o 87, a gente estava falando de um vinho de 30 e aquela época, são 3 anos atrás, 35 anos, e o vinho estava
um espetáculo. E se você olhar o que, digamos, o que os avaliadores falam, que ele não seria um vinho para mais de 30 anos. Sim, para uma guarda longeva. Uma guarda tão longeva. Então você vê que o mundo do vinho é uma coisa muito... Mas interfere muito o jeito que acondicionou esse vinho, o jeito que ele foi transportado de lá para cá, Tudo. a temperatura que ele ficou, o tempo que estava guardado, isso Tudo. interfere tudo no vinho, né? Por isso que eu falo, o mundo do vinho, ele é mais... Aparentemente é simples, mas ao mesmo tempo ele é muito complexo. Por essas questões. Ele não tem exatas. A gente teve uma experiência legal quando chegou a nossa importação lá de francês, Sim. que nós abrimos um Lanause. Teoricamente um vinho mais simples, né? Mas a gente abriu esse aqui também, você lembra? Não, também. Então, mas esse tava redio. E o que aconteceu? Foi um vinho que sofreu um estresse no transporte. Ele chegou no dia. E você vai lembrar que 6 meses depois nós entramos lá na garagem. Vamos tomar agora para ver. E era outro vinho, mudou. Então realmente tem toda... Não, e falando de Saint-Estèphe, deixar um comentário que nem eu fiz no Lafite Lagrange, em Saint-Julien, que na região de Saint-Estèphe tem, na denominação de 1855, são 5 vinhos. Inclusive o Clos Tournelle, o Monrose. Vou olhar minha cola agora, porque senão, né? Calon Segur. O Calon Segur, Lafon Rocher. E o Cos Laboré. Então... E diferente de São Julien, eram 11. Não que interfira que uma tem 11, outra tem 5. Né? Mas se você falou que um grande vinho da região, você tomou e fez uma diferença, logicamente, o ano do teu aniversário, e o vinho estava sensacional, e não era de uma safra boa, né? Exatamente. Uma safra boa, entre aspas. O mais recente que eu tomei do Clos Tournelle foi uma safra 90. 3 anos depois. Mas eu vou falar que era outra pegada. Outra pegada? O vinho ainda estava com, vamos dizer assim, com mais jovialidade. E a safra 7-8, será que é boa? Uma safra boa? Não é uma safra boa, geralmente. Não, 7-8. Eu sempre falo assim, a década de 70, ela foi uma década bem sofrida. Década de 60, você acha coisas, vamos dizer assim, teve alguns anos que foram melhores. A década de 70 já foi bem complicado. Bastante chuva, aquilo que a gente Neve, falou. inclusive, na época. Então, isso acabou prejudicando, né, a longevidade dos vinhos. Eu digo assim, a gente trabalha com vinhos mais velhos, até se o pessoal dá uma olhada aqui no nosso painel de fundo aqui, a gente tem rótulos degustados aí desde 1918, 1940, 1960. Então, assim, a gente tem um certo conhecimento de vinhos antigos e uma certa litragem, e a gente sabe que a década de 70, foi sofrida. Uma década sofridinha, né? Então, como o 87, eu diria que os vinhos da década de 70 quase se compara a 87. Só que, assim, você está falando de 10 anos mais jovem, né? Então, 9 anos, perdão. 9 anos mais jovem, então 9 anos numa garrafa de vinho é bastante tempo, né? Você tem uma diferença muito grande, né? Em uma década você consegue ter uma diferença muito grande. Mas detalhe, uma das coisas que você comentou que interfere muito na evolução do vinho é a questão do armazenamento, da temperatura, do cuidado, do transporte. Então, é diferente. Eu vou contar rapidamente uma história que eu tive com vinhos bem antigos, que foi, eu tomei alguns vinhos aqui no Brasil, e quando eu fui para Portugal, eu degustei direto da barrica. Então, assim, é vinho de 1860, que daí você fala assim, caramba, parece que é outro vinho. Lá você falava assim, não é o mesmo vinho, ele tá mais... parece que ele tá bem mais jovem. Por quê? Porque ele tá lá, né, não teve estresse de transporte,
né? A gente fala, pô, se você não traz o vinho da Europa em container refrigerado, tudo isso vai impactar. Se você deixa no porto ele, né? Então tudo isso, querendo ou não, ele vai acelerar o processo de evolução do vinho. Por isso que a gente sempre indica, comprem vinhos né, com pessoas, em lojas que tenham, vamos dizer assim, uma origem certo cuidado, mais, com a origem do vinho, né? Exatamente, um certo cuidado, né, tanto na armazenagem, até mesmo, né, em todo o processo que vem o vinho da Europa até o Brasil, né? Ali, a gente falando aqui, né, de Lefif Lagrange, Felan Segur, nós falamos sobre a harmonização, né, um vinho que está um pouco, acho que até mais pronto comparado com o Felan Segur. Mudaria um pouco a harmonização entre esses dois vinhos? Olha, eu diria que, como eu falei desde o começo, você seguir nessa linha da carne, da caça, é a mesma tocada. Eu achei que seria a mesma harmonização. Exatamente. Tá bem. A gente percebe que tem um pouco mais de acidez o Felan, né? Tem um pouquinho mais o robusto. O Felan, você colocou muito bem, tá muito mais robusto. Só que, olha que engraçado, a gente tá tomando vinho em 2016 e esse aqui é 2018. São 2 anos apenas, mas se você olhar na coloração dos dois, parece que o 16, ele no visual, ele parece estar mais intenso na cor. Exatamente. Que o 2018. E esse Felan verdade. Segur, para mim, desde a hora que a gente abriu, ele já entregou mais terciário do que o Lefif Lagrange entregou. Essa foi a minha opinião. Mas ele tá menos pronto para mim. Tá mais arredio, tá mais... Tá mais arredio. Não, precisa de mais eu tempo. falo assim, ó, O que esse aqui tem de aveludado, esse aqui ele tá mais tânico. Só que mais esse forte, aqui mais robusto. só que esse aqui ele tá, sabe, ele tá gostoso, eu falo assim, ele tá robusto, ele tá intenso, mas você tem a vontade de continuar a beber ele, sabe? Ele tá salivando, a acidez dele tá... Então você sente que é um vinho que ele é muito mais agudo que o anterior. Só que se você olhar na coloração, dá para dizer que esse aqui é mais velho que o 2016. Porque tá entregando mais terciário logo de cara, né? Eu achei muito engraçado isso, porque o Lefif, ele evoluiu muito desde da hora que a gente abriu, mas o Felan, ele já vem numa tocada muito mais intensa. Você coloca ele no nariz, ele já vem com uma especiaria. Tem uma canela, tem tabaco, você sente que ele já... Mas já começou... Mas então, aí cai naquela dúvida que eu te falei. Já será por ser mim. vinhedos mais antigos ou não muda? Olha, eu tava esperando, por isso que eu falo assim, o mundo do vinho, ele é insano por causa disso. Tem que beber, não adianta. Tem que beber. Tem que tomar e... Pela lógica, esse vinho aqui ia estar muito, na minha opinião, muito mais fácil, muito mais tranquilo, e aqui ia ser um vinho muito mais duro, intenso. Eu vou falar que eu tô gostando de tomar muito mais o Felan do que o Lefif. Se a gente fosse falar em decanter, você não daria meia hora, você daria um pouco mais para ele. Então... Sim, né? De repente... eu falo mas assim... Mas só que ao mesmo tempo que no nariz ele tá entregando mais que o Lefif. O Lefif veio naquela linha muito mais fruta, né? Batendo tá bem suave, delicado. Não. O Lefif tá... Nossa. O Lefif, eu falo assim, ele tá aveludado para você tomar ele. Tá aveludado. Você toma, ele tá... Eu assim, uma preferência minha, né? Quando eu abro em casa com a minha esposa um vinho, às vezes um vinho um pouco mais potente, que a gente tem tempo para ficar conversando e apreciando o vinho, eu não decanto ele. Porque a cada 10 minutos, 15, ele vai te entregando algo diferente. Então, o decanter, às vezes, pode matar algumas etapas.
Se você tem pressa, tem mais pessoas, que você vai conseguir, no caso, vai sair mais rápido, essa garrafa vai terminar, aí decanta para todo mundo já entrar numa evolução dele adequada. Mas se você, uma, duas pessoas, tempo para tomar comprado, e conseguir apreciar ele, esse momento que eu estou falando ali, passo a passo, porque cada 10, 15 minutos ele vai entregar algo diferente. Você vai sentir algo. O que é legal, Juninho, disso que você está falando? Eu falo assim que a França ela consegue entregar, né? Entregar isso. As pessoas sempre falam assim, Arley, qual que é a melhor região, qual que é o melhor país, aonde que vem os melhores vinhos? Eu falo assim, eu sou eclético, eu bebo vinhos do mundo inteiro, adoro experiências, provar coisas diferentes. Essa época andei provando muito vinho nacional, muita coisa. Cara, o Brasil tá muita coisa boa também, boa, né? Exatamente. Mas assim, muito, né? Se eu tivesse que escolher um país no quesito fosse assim, olha, a partir de hoje você só tem um país para beber vinho. Me desculpe, mas eu ficaria com a França, porque eu acho que é o país mais completo. Quando você fala de vinho espumante, tem champanhe, quando você fala de brancos, né? Chablis, Borgonha, entrega tudo. Ele só não tem vinho fortificado. Juiz de sobremesa, tem o renomadíssimo Chateau d'Yquem. Então, assim, eu falo, a França é hoje o país mais completo em todos os sentidos. Tá acima, né? Um degrau acima de todo mundo aí, fácil. Mas eu falo, tanto, eu uso como experiência o Brasil, eu ultimamente andei provando uns vinhos aqui que me surpreenderam muito, positivamente, muito. Mas assim, a França indiscutivelmente é o melhor país na produção de vinhos. E assim, vinhos de longa guarda, né, você ir para a margem esquerda, onde a gente está aqui, isso que a gente está a gente começou agora com Saint-Julien e Saint-Estèphe. Nos próximos episódios vamos falar de Margaux, Pauillac, né, outras sub-regiões. Mas eu falo assim, a entrada que a gente já está tendo aqui na margem esquerda é muito promissora. Eu acho que a gente vai, com certeza, nos próximos episódios de França, trazer grandes vinhos, grandes exemplares, né, da margem esquerda, mas também da margem direita, né? Então eu falo, a França ela nos surpreende sempre. Eu já conhecia o Felan Segur, já conhecia o Lefif, né? Outras safras mais antigas, mas eu falo, pessoal, qualquer um desses dois rótulos aqui, vocês vão estar bebendo grandes vinhos, né? Vinhos complexos, vinhos com qualidade, vinhos que hoje você abre, eles estão prontos, estão bons para beber, mas se você tiver um pouquinho de paciência, esperar 5 anos aqui, mais uns 5, 10 anos aqui, eu vou dizer que vocês vão ter uma experiência... O ideal é comprar 6 garrafas e você conseguir tomar uma agora para ver qual é. Então, aquelas 2 caixas que eu tenho em casa guardadas, escondidas de mim mesmo, vai ser muito bom. E depois lá na frente você vê a diferença aí. Uma coisa que a gente falou pouco foi sobre a história do Chateau Felan Segur. Então, o Chateau Felan Segur é do século XIV, que foi o Bernard o Bernard Felan, o fundador. Exatamente. Ele é um irlandês que se mudou para Bordeaux e ele comprou 2 propriedades, que é Clos de Garmet e Segur Cabagnac, que daí, com essas 2, ele fundou o Chateau Felan Segur, ou Felan Segur. Maravilha. Eu falo, o mundo do vinho, se a gente fosse querer contar todas as histórias, se você entrar em detalhes, a gente ficaria 2 dias aqui batendo papo, falando história, mas o mundo do vinho é isso, pessoal, é um bate-papo descontraído, onde a gente traz algumas histórias particulares, histórias
pessoais de degustação, né? Nós temos a nossa confraria aqui, né, Davi, que a gente se reúne toda sexta-feira, sempre estamos batendo papo, falando sobre vinho, trazendo novas opções, trazendo novos rótulos, degustando, né, rótulos já conhecidos. E o que a gente está tentando trazer para vocês nesse podcast é isso, pessoal. É esse bate-papo sem compromisso, né, Davi? Sem compromisso. Trazendo as nossas enredo, experiências, exato. as nossas experiências pessoais, né? Colocando a nossa vivência do dia a dia, a nossa experiência. Às vezes a gente está tomando vinhos que daqui 5 anos, daqui 10 anos, a gente vai olhar e vai dizer assim, você lembra, Davi? A gente estava tomando vinho assim, assim, assado, ele estava assim, olha a diferença. Então eu falo assim, o mundo do vinho é isso, ele é complexo, mas ao mesmo tempo ele só precisa do quê? Amigos, uma mesa, uma taça. E uma boa conversa. Exatamente, tirar as dúvidas, complementar. Eu falo assim, o conhecimento do vinho, ele tá aqui dentro, tá na taça. E a gente aprende a cada taça tomada, né? Não tem... Cada taça, cada vinho, cada garrafa traz um aroma diferente, muitas vezes. Eu sempre falo Isso assim, é ó, interessante. eu tenho uma frase que eu falo, para mim, cada garrafa de vinho é uma caixinha de surpresa, aliás, é uma garrafinha de surpresa, porque muitas vezes você abre um vinho esperando uma coisa e por aquilo que vocês comentaram, a guarda, a maneira que o vinho foi armazenado, ele entrega a outra. Eu falo assim, na teoria, no mundo do vinho, tudo funciona. Tudo funciona. Mas na prática, ele é um pouquinho mais complexo. Né? O vinho, ele depende não da teoria, mas muito da prática. Então, o copo que a taça vai entregar é o resultado de todo o processo. Do cuidado do vinhedo, da vinificação, do estágio em barrica, de todo o processo que ele tem, guarda em garrafa, do engarrafamento, Do transporte. mas também do transporte, da armazenagem, depois de comprado. Então, tudo isso influencia, tudo isso impacta. Se você ler a teoria, o vinho vai estar... Eles fazem a descrição. Eu falo assim, é fácil você... O papel aceita, né? Muito bem colocado, Juninho. O papel aceita tudo. Mas quando você abre a garrafa, a verdade está aqui dentro. Né? Às vezes a gente eleva a expectativa, se frustra. Às vezes você chega de uma forma em determinado vinho que você não espera muito e o vinho te surpreende. Isso que é o legal do mundo do vinho. Essas surpresas, às vezes boas, às vezes não tão boas, né? Acontece. Esses dias a gente foi abrir um Barolo Exato. no aniversário do Mauro. Poxa, a expectativa de abrir aquele Barolo, uma garrafa de 3 litros. E safra 2015, 2015, a gente foi abrir ele novo. 11 horas da manhã, a gente ia começar Exato. a tomar ele 1 hora da tarde, a gente falou, vamos abrir, E ele apagou. vamos decantar. E uma garrafa de 3 litros dura mais do que uma garrafa de 750 ml, Também, geralmente. a tava evolução é vinho, mais já lenta. E o vinho, Já tinha ido. depois a gente foi olhar qual que era o problema do vinho. Ele tinha como se fosse um defeito na rolha, que vinha de cima aqui, E entrou ar. deve ter entrado ar, porque quando a gente colocou na taça, eu olhei assim e falei, nossa, ele não parecia que estava tão ruim. Não, foi exato. Aí a hora que a gente foi servindo no copo, que ele começou a evoluir, eu falei, não deu boa. E no outro dia tava pior ainda, né? Não, daí o que eu fiz? Não existe milagre. Não, e a gente tá falando de um Barolo, que é um vinho longevo, mas era a safra 2015. Eu ia dizer, uma garrafa daquela de 3 litros, pô, você pode guardar 20, 25, 30 anos tranquilamente. Só que o vinho estava passado. Então, se você levar pela teoria, o vinho não deveria estar daquela forma. Né? Exato. Mas, como eu falei, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Bom, pessoal, vamos encerrar o nosso podcast. Né? Curtam, compartilhem, comentem. Se tiverem dúvidas,
E se tiverem críticas também, Principalmente podem as nos críticas, criticar né? à vontade. Faz parte do negócio. Eu já falei no primeiro podcast. Primeiro você começa, depois você melhora. Então, Evolui melhor. Igual nossos vinhos aqui. A gente abriu eles Só evoluíram. e eles estão evoluindo e o nosso podcast está nessa tocada. A gente está começando um projeto, a gente tinha um sonho, estamos botando em prática. E se vocês tiverem sugestões, por favor, mandem para a gente. E eu queria aproveitar um agradecimento especial para da Cave Vinhos, que é onde a gente está filmando, que é onde a gente faz a nossa confraria de sexta-feira, onde a gente fez grandes amigos. Maravilha. E principalmente agradecer para Lexus Barigui, onde luxo, conforto e esportividade. É isso que você vai encontrar nos carros da Lexus. É o que passa para mim, eu espero que passe para os meus amigos. Façam uma experiência, vai ter um QR Code, sigam, marquem, vão lá, façam um test drive, vão ficar apaixonados pelo carro. Maravilha. Mais uma vez, pessoal, obrigado por estarem nos acompanhando, né? A gente está aí no nosso bate-papo que traz conhecimento, né? Traz resenhas, né? Histórias e nos sigam no nosso canal, curtam, compartilhem, nos critiquem também, nos deem sugestões, né? O nosso projeto é trazer enólogos, irmos até algumas vinícolas para fazerem com certeza filmar fazer na uma vinícola filmagem mesmo, né? diretamente da fonte. Então a gente tem um projeto legal, isso só vai ser possível se vocês nos apoiarem aí no nosso podcast. Mas é sempre bom estar aí com vocês. Um brinde. Saúde. Saúde.